Termos ligados ao verbo. O verbo que precisa de complemento vai ter os termos ligados a ele. Se o verbo for transitivo, ele vai precisar de complemento. O complemento do verbo se chama objeto. Se o verbo for transitivo direto, significa que o objeto está diretamente ligado a ele. Então, vai ser objeto direto sem o uso da preposição. Se o verbo for transitivo indireto, significa que ele precisa de um complemento ligado indiretamente a ele, objeto indireto com o auxílio da preposição. Para os verbos intransitivos, nós temos o adjunto adverbial. Ele está ligado ao verbo, mas não o complementa. Ele modifica a sua ação. Então, por exemplo, ela correu. Correu é verbo intransitivo. Não preciso dizer com quem, para quem, por quê, de que forma. Mas se eu disser, ela correu muito, eu modifiquei a ação de correr. Objeto direto preposicionado. É o objeto direto que pede a preposição. Não é o verbo, é o objeto direto. Para que a gente faz o objeto direto preposicionado? Para ressaltar o objeto. Então, quais são os verbos que normalmente pedem objeto direto preposicionado? Verbos que exprimem os sentimentos, quando a gente quer evitar ambiguidade, quando a gente quer enfatizar o complemento verbal e para realçar a ideia da parte, da porção, a metonímia, né? Então, objeto direto preposicionado é o objeto que pede a preposição e não o verbo. E por último, objeto direto e indireto pleonástico. Ele serve para enfatizar o objeto direto e indireto através do pronome oblíquo, né? Então, o que é o pleonasmo? É subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. O objeto direto e indireto pleonástico é repetir. As garotas, eu as vi ontem. Então, as garotas, eu as vi. O as, junto com o verbo vi, ele está repetindo a garota. Então, é no mesmo sentido de subir para cima, descer para baixo, certo? Então, termos ligados ao verbo são esses: objeto direto, objeto indireto, que servem para completar o sentido do verbo transitivo. Adjunto adverbial vem junto do verbo intransitivo e modificação verbal. Objeto direto preposicionado, objeto indireto e direto pleonástico.